Olá, sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast e vamos iniciar a terceira temporada do Geladeira. Antes de iniciar esse episódio, eu quero te contar, se você está chegando aqui agora, como que acontecem os episódios. O Geladeira nasceu para contar histórias reais sobre alimentação e comportamento. Então a gente conta aqui a história de vida das pessoas e a relação delas com a alimentação, desde a infância até o momento atual. Então, bora comigo abrir a geladeira da galera. E se você está acompanhando a Geladeira já há algum tempo e está analisando como que está os teus hábitos, a tua rotina de saúde, dá uma olhadinha no link que eu deixei aqui na descrição e no QR Code que também está na tela. Esse QR Code vai te levar para um formulário que vai testar a sua personalidade alimentar. Sim, cada um tem a sua personalidade, né? Cada um tem os componentes na geladeira que mais se identifica. Então, eu fiz esse teste para você analisar os teus hábitos, as tuas rotinas e entender como que tá hoje a tua saúde. E, no final, eu dou um recadinho ali para você, alguns conselhos para você evoluir nesse sentido. E agora, vamos aos finalmente. Eu vou convidar aqui o episódio que vai iniciar a terceira temporada. Ele é treinador físico comportamental e ele transforma pessoas comuns em super-humanos. Seja bem-vindo, Sérgio Bertolucci. Obrigado. Prazer estar aqui, prazer conversar contigo, com todo mundo que está assistindo. E vamos embora abrir essa geladeira. Vamos! Pô, Sérgio, eu fiquei muito feliz de te convidar, porque você é uma pessoa que transmite muito da tua rotina nas redes sociais. Você já está há um tempo contaminando as pessoas com o teu trabalho, com o teu estilo de vida, né, com a tua forma de transmitir a importância das rotinas e da atividade física. E quando a gente pensa numa pessoa como você, que busca esse perfil de saudabilidade, a gente fica se perguntando como que era o Sérgio quando era criança. E aí? O Sérgio era uma criança comum, uma criança normal. E tem coisas que são até interessante contar aqui, porque tem uma mudança muito grande da época que eu era criança para agora, que eu digo já há 25 anos, eu me sinto num padrão de uma vida saudável. Porque eu costumo dizer que em 98 eu trinquei. Foi quando eu entrei para a faculdade e eu pensei assim, não, agora o negócio ficou sério. Sempre gostei de treinar, sempre gostei de esporte. Quando pequeno fazia muito esporte, depois passei a gostar de treinar. Na época eu fazia musculação. E quando eu decidi fazer educação física e entrei para a faculdade, aí eu falei, não, agora ficou sério. Então ali eu tive uma mudança muito grande, porque quando pequeno, aquela história, criança... Come o que tem na geladeira dos pais. Come de tudo, come de tudo. Olha que loucura, o meu avô tinha uma fábrica de Coca-Cola. Então é ele que inventou essa Coca-Cola? Não, ele tinha uma fábrica. Se ele fosse o inventor da Coca-Cola, a coisa tava linda. Mas ele tinha uma fábrica de Coca-Cola desde que eu era muito pequeno. Então a gente tomava a Coca-Cola na mamadeira. Não, mas era Coca-Cola ou era Pepsi-Cola? Coca-Cola. E na época não tinha Light, não tinha Diet, não tinha nada de invenção. Era Coca-Cola, aquelas de garrafa de 1 litro, que abria com a tampinha. Sei, aquela garrafinha A garrafa fininha. de 1 litro. Era a garrafa de 1 litro e chegava de caminhão lá. No sítio do meu avô, chegava de caminhão, baixava lá. Coca-Cola era desde a hora que acordava até a hora que ia dormir. Olha só. Eu tomei Coca-Cola 30 anos da minha vida. E naquela época era um luxo tomar Coca-Cola. Eu lembro que na minha adolescência, na minha infância, não se tinha Coca-Cola tanto assim. Não era toda hora. Como você era neto do fabricante da Coca-Cola, você tinha já essa vantagem. A vantagem é até certo tempo. E aí eu tomei durante 30 anos. E foi uma decisão muito louca parar de tomar. Porque, primeiro, era um marketing em cima da Coca-Cola naquela época. Quem tomava ficava feliz, saudável. O Papai Noel vinha cheio de presente com a Coca-Cola. Tomava, era uma coisa linda tomar Coca-Cola. E isso foi mudando, né? Assim como o cigarro, por exemplo. Como antes era sinal de status, fumar, que coisa linda, né? Coisa chique fumar. Hoje em dia, olha como é que tá a propaganda de cigarro, que nem tem, né? Nem tem mais propaganda de cigarro. Agora já até é proibido, né? Mas teve uma fase em que as mulheres achavam sinônimo de liberdade e poder você ter um cigarro, tipo, você era a separada, a que, tipo, deu um pé na bunda do marido e acendeu um cigarro e foi embora. Isso, as coisas foram mudando. E quando começou a mudar e começou a trazer a verdadeira história da Coca-Cola, um dia eu disse pra mim mesmo, pô, tem que parar de tomar esse negócio.
Só que eu tomo há 30 anos. E a gente vive em padrões. A gente tem padrões de comportamento. E um padrão de comportamento que eu tinha era tomar Coca-Cola. E tomava há 30 anos. Eu sei que tem gente que acha assim, não, mas eu faço isso há muito tempo, não consigo mudar, não consigo mudar. Eu mudei tomando 30 anos. De um dia para o outro eu parei de tomar e nunca mais tomei. Eu simplesmente tomei a decisão, não vou mais tomar. E eu parei de tomar. Mas teve alguma notícia que tu viu, alguma coisa assim, ou foi a entrada na faculdade que pensou, quero cuidar da minha saúde e uma dessas coisas Não, assim, eu acho que é um empilhamento de informação, sabe? Não teve uma que eu fiz assim, por causa disso eu não vou tomar. Vai empilhando, isso, foi somando, até que um dia eu decidi, porque como eu já tinha decidido, tá com um estilo de vida saudável, me cuidar, tomar só o que me faz bem, comer o que me faz bem, eu senti que ali era a hora de parar. Assim, só faltava isso. Faltava isso aí. Isso aí foi uma coisa que eu cortei e foi de um dia para o outro. E é estranho isso, né? Mas eu vejo muita gente que não consegue começar a treinar porque nunca treinou, não consegue mudar a alimentação porque nunca comeu, por exemplo, salada, ou não consegue tirar o sal porque a vida inteira tomou com sal, ou o cafezinho não consegue tomar sem açúcar porque a vida inteira tomou ou com açúcar ou com adoçante. E essa é uma desculpa muito forte. Mas a vida inteira eu fiz assim. E daí? Dá para mudar. Olha só o que aconteceu comigo agora. Eu tive uma ruptura de um tendão do ombro, tá? Nossa, eu vi. Fazendo um treinamento para uma luta de boxe. Eu tive uma ruptura do tendão, demorei 7 meses para fazer, fiquei 7 meses com o tendão rompido até que eu decidi fazer e fiz. Eu fiquei 28 dias com uma tipoia. Foi meu braço esquerdo. Fiquei 28 dias com uma tipoia. Imobilizado. Olha aqui. Eu sempre usei o relógio na mão esquerda. Eu nunca usei na mão direita, eu não consigo. Eu sempre fui na mão esquerda, desde pequeno. Eu ganhei um relógio com 10 anos. A vida inteira, eu olhava as horas no braço esquerdo. Hoje eu tenho 45 anos, então eu fiquei 35 anos olhando o relógio na mão esquerda. Fiz a cirurgia, botei a tipoia. Quando eu botei a tipoia, era tudo imobilizado aqui, eu tive que trocar o relógio para a mão direita. Quando eu ia olhar a hora, era natural. Eu fazia assim, aí eu vinha e olhava a hora aqui. Sim. Passaram-se 28 dias. Eu tirei a tipoia com 28 dias. Primeira coisa que eu fiz, tirei o relógio do punho direito e botei no esquerdo. Maravilha, voltei à vida normal. Fui olhar as horas, puxei o direito. Ali eu percebi o seguinte, tá aqui, ó, eu tenho que botar na direita. Eu tenho que botar ele na direita. Em 28 dias, eu mudei 35 anos. O negócio da Coca-Cola foi a mesma coisa. 30 anos eu mudei na decisão de um dia. Mas a mudança comportamental é assim. É uma sequência de dias, quando se inicia, que é menos fácil. Eu tenho que insistir para aquilo mudar, porque senão automaticamente eu volto a fazer aquilo que eu já estava programado para fazer e que já fazia parte do meu padrão comportamental. Só que com o passar do tempo, naturalmente, isso se torna um novo padrão. E foi muito legal quando eu tive essa sacada. Eu falei, cacete, cara, em 28 dias eu mudei 35 anos. Como é que você que está aí nos assistindo não consegue tirar o açúcar do cafezinho? Só porque a vida inteira tomou assim, mas minha família, todo mundo toma, e daí? Seja o primeiro a mudar, seja o primeiro a fazer diferente, insiste uma semana, 2, 3, na terceira já mudou e automatizou. Foi essa sacada que eu peguei, tu veio vir do relógio, da Coca-Cola. É muito específico e é muito assertivo. Você precisa passar por um momento que acaba sendo um esforço, né, Sérgio? E do esforço, aquilo se transforma em força. Então, você faz um momento que é um tempo... Normalmente, a gente vê em alguns estudos 21 dias, né? 30 dias, por aí. De esforço. Depois, aquilo passa a ser automatizado novamente. Hábitos estão muito relacionados com isso, né? E com facilitar os hábitos, né? Aí cria um novo padrão. Exato. E a gente, olhando para a alimentação, faz parte. Vai ter um períodozinho que vai ser mais complicado. Eu acredito... que tu passa bastante por isso com quem vai. Fez uma dieta completamente diferente. Tá tudo diferente. Sim, porque se não for diferente, como é que vai mudar? Os resultados ficam iguais, né? Quer ir lá fazer uma dieta e seguir comendo a mesma coisa? E ter resultado diferente? Pode ficar em casa. Nem me procura daí. Complicado.
Mas as mudanças, elas requerem esse esforço no momento, né? E quando você falou ali da Coca-Cola, eu fiquei pensando, meu, uma criança tinha Coca-Cola livre demanda. Como que era a tua família, assim? Os teus pais, eles são acima do peso, têm o peso normal? Como que era o estilo de vida? Eles te incentivavam pro esporte desde pequenininho, tipo 6, 7 anos? Ou como que era? Tens irmãos? A minha família, por parte da minha mãe, todo mundo sempre curtiu muito esporte. Então eu vivi muito desde pequeno com a família da minha mãe, que era mais ligado ao esporte. E todo mundo com um peso legal, todo mundo mais em dia, assim. Tá, e qual era o time? Só pra eu saber aqui se a gente continua conversando Qual ou não, time? tá, guri? Time do quê? De futebol. Time de futebol que eu torço? Lá é dividido lá em casa. Meu Deus. Eu torço pro Grêmio. Pá, e eu sou do Inter, tá? Mas a minha família... Vai ter um Grenal aqui hoje, tá, gente? A minha família, todo mundo é colorado. Grêmio, eu acho que tem 3 ou 4 só. O resto tudo é colorado. Olha só. Tá, então tá perdoado, tudo bem. A mãe foi alimentado por uma colorada. Isso, e eu ainda sou amigo de bastante jogador do Inter, viu? O D'Alessandro era meu vizinho. Olha só. Gente fina pra caramba, um amigo... Baita jogador, hein? Baita jogador, baita pai de família, baita amigo. Cara, gente legal. fina pra caramba. E eu não tenho essa rivalidade, sabe? O Colorado gremista, não. Eu sou um cara que eu sei lidar com o Colorado, aceito. Se o time tá melhor, eu falo o Inter tá melhor. Agora o Grêmio tá numa posição melhor, então tem que aceitar que o Grêmio agora, pelo menos na posição, tá melhor. Não sei como é que é o time, né, mas... Nesse momento, né? a posição tá melhor. Eu vou te dizer que eu não acompanho nada do futebol, você tava fazendo uma piada mesmo, porque eu não sei nada do que tá acontecendo, tá? Mas, não, quando a gente fala da nossa terra lá do Rio Grande do Sul, do estado, existe essa rivalidade competitividade absurda. E eu acho até interessante, né? Se for de uma forma respeitosa, porque é legal, assim, parece que quando tu não conhece alguém, pergunta o time dela e começa a conversar e já vira amigo. Mas como eu morei 10 anos, quando pequeno eu morei 10 anos no Rio de Janeiro. Então eu acho que eu consegui enxergar isso de fora. Porque quem só vive no Sul, aí tem isso mais acirrado. Sim, verdade. Eu consegui sair 10 anos e aí eu dei uma olhada de fora, assim, então eu sou... Amenizou. A rivalidade é menor. Legal, legal. Então, você falou, bom, eu vivi e pratiquei bastante esporte na família da minha mãe. Que tipo de esporte que vocês praticavam? Nossa, eu praticava um esporte diferente. Qual que era? Eu praticava polo a cavalo. Meu Deus, Conhece? que demais! Eu amo. Nunca joguei, mas acho lindo. Eu jogo desde pequeno. Eu ganhei um cavalo com 3 anos, já comecei a montar desde pequeno, nasci em cima de cavalo, passei montando minha vida inteira. E o meu avô, aliás, o meu bisavô jogava polo. O polo é muito tradição de família. É pelo exército. O meu bisavô jogava pelo exército, meu avô entrou pro exército e também jogava. E ele fez parte da primeira equipe campeã brasileira. Agora em 55 ou 56. Primeiro campeonato brasileiro de polo, meu avô era integrante da equipe campeã. E ele trouxe essa tradição para a família. E aí ele jogava, meu pai jogava, meus tios jogavam. A nossa geração entrou e jogou também. Eu, meus primos. Que lindo, que legal. E a gente jogou. Eu parei de jogar, assim, frequente mesmo em 2019. Em 2019 eu tirei o pé para focar mais nas minhas atividades, para focar mais no meu negócio, para focar mais no que eu vinha fazendo. Mas até 2019 eu jogava toda semana, jogava direto. Então é um esporte que a logística dele é muito complicada. É tipo surfar, você tem que ir ver o mar, não sei o que, não sei o que. Ali você tem o cavalo, você tem o campo, tem a Só roupa. que surfar dá pra ir sozinho, sabe? Ainda tem um time. No polo tem o cavalo, no polo tem o campo, tem a logística de chegar no lugar, de todo mundo tá lá. É uma logística bem desafiadora, sabe? Fora isso, é um esporte que pra mim é o mais violento, é muito violento. Nossa. É muito fácil de se machucar, muito fácil de se quebrar. Tudo que eu quebrei até hoje foi caindo no cavalo, né? E agora só que me lesionei no treinamento para boxe, mas é muito forte, é muito forte. Até por isso que eu dei uma saída, porque eu não queria mais correr risco, né? Não tô dizendo que machuca toda hora, mas o risco é muito grande. Tem alguns esportes que tem mais risco e tem outros que tem menos, né? Mas se a gente for olhar, todos acabam tendo algum tipo de risco, né? Tipo jiu-jitsu, todo esporte. pra lesionar também. E muito mais quando fala de performance, né? Todo esporte ele tem um risco que
falando em performance, se tá ali disposto a acontecer alguma coisa. Sim. E como eu quis prezar por tá, né, sem correr esse risco, eu acabei segurando. Ou quando eu vou jogar, é aquela coisa assim mais de brincadeira. Sim. Pô, que É aquele legal. negócio sério de jogar sério, de um campeonato, de viajar para jogar. Não, isso eu parei em 2018 para Então você 2019. chegou a ir em campeonato Nossa, e desde se pequeno. aprofundar. Desde pequeno. Pô, que demais. Tenho bastante história no polo. A minha família é bem tradicional. Hoje o meu primo joga firme ainda, joga sério, joga pra caramba. Aliás, é um baita jogador. Que legal. E com essa minha mudança agora para São Paulo, eu com certeza vou subir no cavalo de novo, não vou me aguentar. E a gente vai formar um timezinho lá. Vamos começar devagarinho, mas certeza que eu vou embalar de novo. Então eu pratiquei isso. E isso envolvia toda a família. Pré-treino era Coca-Cola, é isso? Pré-treino era Coca-Cola, era por aí. E Coca-Cola durante o jogo, era assim. Mas toda a família jogava. Futebol sempre joguei, sempre gostei de jogar. Tênis, de vez em quando, mas sempre gostei. E quando o tempo foi passando, eu fui curtindo experimentar um pouco de tudo. Não foi à toa que eu entrei numa luta de boxe agora, ano passado. Sim, e era novidade pra ti. Novidade. Já tinha feito aulas, mas aula é uma coisa e treinar para lutar é outra. Sim. Então, eu gosto, sabe? E eu gosto de passear pelos esportes. E assim eu vou conhecendo. Agora mesmo, jogando fute-mesa, fute-vôlei, que são esportes que para mim são novos. Mas como eu tenho esse costume de experimentar essas modalidades novas, se torna mais fácil para mim aprender. Então eu tenho facilidade de aprender. Por ter consciência corporal, por estar com o corpo preparado, eu consigo também desempenhar melhor do que quem não tem preparo. Isso é muito interessante, né, Sérgio? E pode trazer um insight para as pessoas sobre o que a gente estava falando antes, do potencial de mudança. Porque existem muitas pessoas que, desde sempre eu joguei futebol toda sexta-feira com os meus amigos. E não se abre para uma outra modalidade, principalmente os homens. Existe aquele preconceito em outras modalidades, e até em algumas modalidades, né, com os homens. Tipo assim, não, isso daí não se joga. Homem não joga isso. Mas mulher não? Mulher é pouco. Vou te dizer, a mulher acaba jogando mais. Eu acho que a mulher tem mais preconceito com alguns esportes específicos, tipo futebol. Tem algumas mulheres que têm mais preconceito. Mas o homem, ele acaba se limitando, às vezes, no esporte. Não sei se você percebe isso. Eu colocaria assim, seres humanos, tá? Não vou dividir entre homem e mulher. Eu colocaria assim, o ser humano, ele tem mania de fazer a mesma coisa. São poucos que gostam de andar por outras áreas. Só que o ciclo da aprendizagem, ele te facilita quando se tem mais frequência em querer aprender alguma coisa. E como eu busco estar sempre aprendendo coisas diferentes, não só do que eu faço, se torna mais fácil eu aprender algo novo, porque eu estou acostumado. Já está aberto. Né? E tem outras coisas também que ajudam. O esporte, vamos voltar para o esporte. O esporte, ele precisa que tu tenha tomada de decisão rápida, que tu saiba improvisar, que tu saiba fazer diferente, porque senão um esporte feito do mesmo jeito, ele é fácil de ser marcado, vamos dizer assim. Quando se tem disputa, eu tenho que saber fazer diferente, para eu conseguir fazer com que o adversário não leia o que eu faço sempre. Exato. Então isso é um exercício de criar novas conexões na mente para que eu possa fazer diferente o que eu faço sempre. Só de praticar um esporte, eu já tenho mais facilidade para aprender outra coisa. Aprender uma nova língua é algo que te traz um monte de conexão para que tu consiga aprender qualquer outra coisa mais fácil. Quem fala mais de uma língua tem mais facilidade de aprender outra coisa. E tem outra coisa também, que é aprender a tocar um instrumento. Tocar um instrumento musical te gera uma série de conexão que faz, naturalmente, ficar mais fácil aprender qualquer coisa. Eu falo mais do que uma língua, eu pratico esporte e eu toco instrumento musical. Então eu tenho mais facilidade para aprender algo novo. Se tu me passar alguma coisa nova agora que eu nunca fiz, é mais fácil para mim aprender. A sacada que fica aqui para quem está assistindo é: o que você já faz bem, maravilha, quer fazer melhor, siga fazendo. Mas aprenda coisas novas. Para isso, desafios.
Tenha novos desafios, faça algo diferente, faça alguma coisa que saia do seu padrão, para que você desenvolva novas conexões, para que você consiga ter mais facilidade quando tiver que aprender. Porque a gente vive num constante aprendizado. Quem faz sempre a mesma coisa, com essa velocidade de mudança, no mundo digital, por exemplo, seja no trabalho, em qualquer área, muda hoje em dia tudo muito rápido. E quem não tem facilidade ou de inventar, ou de se adaptar, ou de fazer algo diferente, vai ficando para trás, né? É muito isso, sabe, Sérgio, que eu gosto de dizer que essa flexibilidade de estar aberto para experimentar várias coisas é uma forma de você aumentar o teu repertório. Então, Ótimo. sempre que tu quer ser bom como treinador, é bom que você seja um bom comunicador, é bom que você seja um bom jogador de alguma coisa, é bom que você seja um bom leitor, que você esteja aberto para outras habilidades e que envolvem os sentidos, porque instrumento musical envolve os sentidos. Você ter um contato com vários tipos de esporte, várias modalidades, estimula os sentidos. Então, quando você tem essa maleabilidade, você consegue estimular os teus sentidos e a gente tem adaptações aí neurológicas que te abrem para a criatividade. E no final das contas, eu vejo que o final do nosso funil é sempre conseguir ter mais criatividade para ser bom naquilo que a gente está entregando para o mundo. Exatamente, olha que legal. Então, esse processo de várias modalidades, de você estar no instrumento musical, desenvolver as suas habilidades artísticas desde criança, eu acho que é uma coisa que estimula muito as pessoas a terem uma adaptabilidade. Então, assim, tem muita gente que, como você falou, fala, a vida inteira eu fiz assim, não vou mudar agora, eu não tenho mais idade para mudar. Ou, enfim, qualquer afirmação que deixa as pessoas estagnadas, né? Essas afirmações, elas acabam vindo de um lugar de alguém que não está aberto a criar uma nova realidade, a mudar e se flexibilizar. Então, talvez essa virada de comportamento, ela acontece quando você simplesmente entende que você não está pronto, você nunca está pronto. Olha só, e quando eu entrei para a internet com um produto, isso foi em 2016, tá? Na época era Facebook, YouTube, tinha o Instagram também, mas Instagram era só foto de prato de comida. Com aqueles filtros era assim, só prato de comida, começou prato de comida. E eu tive muita facilidade para falar nas redes. E para ter ideia, o meu primeiro ao vivo no Facebook bateu 100 mil pessoas. Nossa. Primeiro ao vivo. E me disseram assim, ó, cara, hoje tem que fazer um ao vivo. Eu tava com uma galera, na época a gente tava com uma equipe, tem que fazer um ao vivo hoje. Puta, ao vivo, como é que eu vou fazer ao vivo? E era algo que não era comum, né? Não, pelo Facebook tu vai ficar falando 45 minutos e nos últimos 15 tu vai apresentar o produto. 45 minutos, é sério? Como é que eu vou falar 45 minutos? Nunca tinha feito um ao vivo e eu tava com essa direção, vamos dizer assim. 45 minutos falando e os últimos 15 tu só fala do produto novo. Meu Deus, como é que eu vou falar 45 minutos? Impossível. Na época eu tinha uma academia, eu morava dentro da minha academia. A minha academia era um galpão e eu morava nos fundos dela, assim. Né? Morava num galpão, era sem janela, era uma sala um pouco maior que essa, que eu dividi no meio para ficar eu e a minha mulher como se fosse num quarto, e no outro, meus 2 filhos. Na época eu tinha 2 filhos. Viu? Quem vê palco não vê bastidor, né, gente? 2013 para 2014, 2013, 14, 15 e 16. Eu morei dentro da academia. E eu tinha uma mesa, assim, que eu sentava aqui era o computador, e eu ia fazer esse ao vivo. E se eu olhasse para cá, eu tinha um relógio que era no alto da academia. Então eu pensei, eu vou começar a falar, né? E vou cuidando aqui no relógio. Vou cuidando aqui no relógio para ver esses 45 minutos de conversa e depois os 15 que eu tenho que vender. Esses eternos 45 minutos. Eternos 45 minutos. Como é que eu vou falar 45 minutos? Nossa, bom, começou, tinha lá meus coisas escritas na As volta. As colinhas ali que você queria falar. Comecei a falar, comecei a desenvolver. Quando eu virei assim, já estava em 42. A primeira virada que eu dei. Eu achei que ia virar com 5, com 7, com 9,
que o negócio não ia chegar nunca. A minha primeira virada foi com 42. Eu já tive que acelerar o passo. Isso foi por quê? Porque eu tinha já essas conexões que eu fiz por causa do esporte, por causa de movimento, por causa de aprender algo novo, instrumento, outra língua. E assim eu consegui me adaptar. Assim nasceu o primeiro podcaster. Daqui do Brasil, talvez. Será? Tipo, aquela época já vinha e já soltava. Caramba, cara, foi espontaneamente. Assim. Foi do jeito que deu, mas me trouxe muita facilidade. Então, assim, tem gente que está muito engessada porque está fazendo sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Trata de mudar, trata de fazer diferente, trata de mudar a sua alimentação. O simples fato de mudar a alimentação vai gerar um monte de conexão diferente, fora o resultado, né? Sim, muito impactante, né, quando a gente faz pequenas mudanças. Tu lembra, assim, Sérgio, alguma mudança que você teve na tua infância? Ou algum tipo de alimentação que foi diferente, assim, na tua infância? Ou alguma coisa que vocês faziam muito em casa e que talvez você não faça mais na vida atual, assim? Na minha infância, a gente tinha na família, a gente chama de uma mãe preta. Uhum. Tipo Dona Benta, assim, sabe? Uma mãe preta, do sítio do Pica-Pau Amarelo, assim. Lembro. Que desde pequena, ela cuidou da minha mãe. Sim. Ela cuidou da minha mãe. Tipo, ama de leite, eu lembro que tinha, não? Amamentou, alguma coisa assim? Não. Tá. Ela entrou como empregada na casa da minha avó, cuidou da minha mãe pequena e viveu a vida inteira pra gente. Então a gente chama de mãe preta porque viveu na família o tempo todo. Sim. Ela cozinhava demais. O que ela fazia era tudo... Gostoso. Era tudo bom demais. Ela fazia um filé, um bife, o arroz, o ovo, a batatinha frita, mas era tudo no óleo. Era tudo com muita fritura. Sim. Ela era dessa cultura, da Era fritura. Banha? Não sei te dizer. Mas não lembra? Mas era tudo muito gorduroso. Era tudo muito... Sabe o arroz, quando ele seca, depois ele vira só um? Depois que ele esfria, que ele vira um? É porque tem muito óleo, né? Ou ele fica brilhoso, assim. Ele ficava brilhoso, depois tem que raspar ele na panela, assim, ele chega a saltar pra fora da panela. Era tudo com muito óleo, muito óleo. Então, assim, eu gostava muito dessa comida. E era muito bom. Palatabilidade altíssima. Sabe? Só que eu fui me dando conta que era muito óleo, que era muito gorduroso. E eu fui o único que começou a incomodar. Então, vinha um arroz diferente, vinha um arroz com menos óleo. Ela não conseguia fazer sem. Eu dizia assim, eu quero sem. Não conseguia. Se eu ia lá, então agora eu vou fazer. Eu ia lá e ajudava um pouco assim, quando eu virava ela... Sabe? Ia lá e botava. Teimosinha. Eu quero fazer a massa sem óleo. Só na água. Não rolava. Então tinha duas massas. Né? Tinham duas, porque senão não dá. Sabe? Na cabeça dela não senão dava. Não fica bom. Então eu me lembro disso. Eu comecei a incomodar e do nada. Foi sozinho. Não foi alguém que chegou pra mim e mudou, ou eu e mais um da minha família. Não, era eu que incomodava. Então todo mundo comia, aí todo mundo me chamava de chato. Ah, mas ele tá... que saco esse negócio, come isso, rapaz. Pô, sempre comeu, sabe? Para de frescura. Mas eu comecei a incomodar com isso. E ali eu me lembro desse diferencial, assim, de eu querer cortar o óleo, de eu querer com menos sal ou sem sal, sabe? Mas eu matei no peito, assim, a briga com a família, com todo mundo. E isso já foi iniciando a graduação? O que tu teve contato que te levou a, tipo, não, quero melhorar minha alimentação e o óleo é uma das coisas que eu quero diminuir? Eu com 15 anos, eu era muito magro. Eu sou ectomorfo, eu era muito magro. Mas pensa no magro, eu era muito magro. Sim, eu tenho um exemplar em casa. Tem, E aí eu comecei a me incomodar com isso. Começou a me incomodar ser muito magro, sabe? Eu vejo que as pessoas hoje em dia, tem gente que está muito magra, gente que está muito gorda, mas não toma atitude. Parece que não incomoda, é óbvio que incomoda quem está acima do peso e quem não está. E eu me incomodei, só que eu tomei uma atitude. Um dia eu estava voltando do colégio, nessa época eu morava no Rio de Janeiro. E passando na frente, eu olhei assim, voltando para minha casa, eu passei na frente de uma academia. Eu olhei, acho que esse negócio é para ficar mais forte, né? Eu acho que é para isso. Eu não tinha orientação. Entrei, peguei o panfleto da academia, na época só panfleto, tudo. Cheguei em casa e falei, poxa, eu quero entrar nisso aqui. E eu sempre fiz tudo com meu irmão. Meu irmão tem 1 ano e 9 meses a mais do que eu. Disse pra ele, cara, vamos lá, vamos ficar forte. Só que o meu irmão era mais forte.
Meu irmão tinha uma estrutura mais forte. Eu muito magro, ele tinha uma estrutura mais forte. E ele disse, não, eu não vou. Se tu quer, vai tu. E eu fui sozinho. Olha só, eu fui sozinho para uma academia. Na época era uma academia de marombeiro, só os caras muito fortes, eu entrei assim lá, ó. Aham. E eu fui. Eu fiquei indo nessa academia. E desde os meus 15 anos eu não parei de treinar. Eu comecei a treinar e não parei. Olha só. Comecei a ver resultado, comecei a ficar com o ombro mais largo, começou a vir a musculatura do peito. Comecei a me desenvolver. Quando eu fiz 20, eu entrei para a faculdade. Então, dos 15 aos 20, eu treinava. Mas era um treino de brincadeira, com pouca orientação. Mas eu não parava de ir, eu sempre fui. E aí, com 20, que eu entrei na faculdade, aí eu falei, opa, agora a coisa ficou séria. Agora eu tenho que ser exemplo. Olha só. Agora eu tenho que, já que eu vou estudar para isso e vou trabalhar nisso, eu tenho que ser exemplo. Então foi em 98, de 98 para 99, que eu pesava 70 quilos e eu já estava mais forte com 70, hein? Que eu ganhei 10 quilos, passei para os 80 no ano de 98, o ano inteiro. De um ano para o outro. Eu ganhei 10 quilos e eu sustentei esses 80 quilos até agora. Hoje em dia eu peso 82, mas eu uso o mesmo cinto. Uso o mesmo cinto. Então, aquela fase ali, antes da faculdade, dos 15 aos 20, foram para você se apaixonar pela musculação e escolher a educação física. Eu ali gostava bastante de treinar, praticava esporte também, mas eu confesso que eu não era o cara que vivia para academia, não era isso. Eu ia, encontrava meus amigos, gostava de fazer, via resultado, mas sério mesmo ficou com 20. Olha só. Aí Quando ficou... tu escolheu a educação física, tu escolheu pensando no esporte, já vislumbrando isso no futuro? Como que foi essa escolha, assim, né? Porque hoje a gente vê, assim, antigamente o educador físico, ele estava dentro das academias, como personal, e hoje a gente vê, assim como a nutrição e todas as áreas se modernizaram no digital, e a gente tem uma área de atuação bem diferente do que era antes, né, Sérgio? Nessa época, educação física, o estereótipo do professor de educação física era gordo, careca, de bigode, com uma bola. Era meu Deus, gordo? Era tudo barrigudo, com bigode, careca, e eles carregavam uma bola de futebol. Regatona, assim? Uma bola de futebol para os meninos e uma bola de vôlei para as meninas. A educação física em 98 era jogar uma bola no colégio. Não tinha nada. Não tinha projeção nenhuma. Não era assim, eu vou conseguir viver bem disso aqui. Era aquela coisa de quem não sabe o que fazer, vai para a educação física. Quem gosta de esporte, vai para a educação física, mas procure um bom colégio, né? O professor de educação física, nessa época, era encontrar um bom colégio que ele ganhava um salário melhor. Era isso. E aí começou... e o personal trainer também. Mas o personal trainer também não era para todo mundo. Sim, era bem exclusivo. Eram poucas pessoas. E quando eu fui pensar no que eu ia fazer, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha ser advogado, você médico, você... Não vinha na minha cabeça. Ninguém da família opinava. Não, opinavam. Queriam que eu fosse... Sempre opinam. Sempre. Minha avó dizia assim, meu filho, tu tem que ser publicitário. Tu tem que fazer publicidade. Porque eu sempre fui criativo, eu sempre gostei. Fazer propaganda. Então tu tem que fazer publicidade. Comunicar. Era isso, Era isso que diziam para eu fazer. Só que eu não me via fazendo também. E aí, como eu gostava de esporte, eu falei, não, vou fazer educação física. Eu tinha um primo que começou a fazer educação física e eu fiquei meio enciumado quando ele começou a fazer. Falei, caramba, o cara tá fazendo isso aí, olha que legal, sabe? Eu achei legal. Um ciúmes bom. Eu falei assim, poxa, ele tá fazendo, cara, legal, né? Imagina viver disso. Mas na minha cabeça eu nunca projetei, muito menos o que eu faço hoje. Mas era o que eu queria fazer. Então eu entrei na faculdade e logo que eu entrei, primeiro antes de entrar eu dizia assim, quando eu entrar na faculdade, eu vou trabalhar nessa academia aqui. Na época eu morava em Porto Alegre e eu dizia que eu ia na melhor de Porto Alegre. Porque numa melhor academia eu vou ter mais condições de personal trainer. Então, quando eu entrei na faculdade, na época a profissão não era nem regulamentada. Foi regulamentar em 2001. Nossa. Então era assim, pode trabalhar, entendeu? Regulamentado, tu diz com conselho?
Não tinha conselho, não. O CREF, Aham. o CREF, Conselho Regional de Educação Física, ele foi regulamentado em 2001. Aham. Eu entrei em 98, tanto que meu CREF é 4611. Hoje eu acho que tem uns 10, 12, 15 números, o meu só tinha 4. Olha só. Mas aí eu entrei na faculdade e e fui numa academia. E o teu sonho era ser treinador naquela Vou na academia. academia, porque daí eu vou treinar todo dia e vou treinar pessoas. Sim. E aí eu fui nessa academia e comecei a trabalhar lá, no primeiro semestre. Então isso foi muito legal para mim, porque eu estudava, trabalhava e praticava. E são os 3 pontos que eu acho que todo profissional tem que fazer. E eu consegui fazer isso desde o primeiro semestre. Então eu fui rapidamente pegando o estudo da faculdade, pegando a minha Se expondo. bagagem de treinar, treinando pessoas, trabalhando, foi tudo conectando, conectando. E eu consegui me destacar já desde o primeiro semestre. Como eu era o único que trabalhava, eu era o único que trabalhava até o 4º semestre. Olha só. Até o 4º semestre era sempre assim, ia dar um exemplo, então, o Sérgio aqui, não sei o quê, porque ele já trabalha, conta aí, Sérgio, não sei, sabe? Era no 4º semestre que veio um colega meu, que aliás, amigo meu até hoje, ele já fazia mais tempo, ele já estava vindo de outra faculdade, foi transferido para lá, que ele também já dava aula, mas ele era da ginástica. Ele dava aula de ginástica, de dança. Olímpica e tal. Não, ginástica olímpica não, ginástica de sala de ginástica, sabe? Ginástica, aeróbica. Como se o resto dos exercícios não usassem a respiração aeróbica. Mas era aula de aeróbica. Sim. Aula de aeróbica, entendeu? Sim. Aula de aeróbica. Vai 2 pra lá, 2 pra cá, e o tempo inteiro, assim. E aí os exemplos era eu e ele. Isso é muito legal. Eu também passei por isso, sabe, Sérgio? Que na faculdade, desde sempre eu trabalhei, só que eu não trabalhei o tempo todo na minha área. Eu trabalhei no varejo, loja de shopping e tal, na faculdade. E eu era uma das poucas pessoas ali dentro da universidade que estava também no campo. Daí eu lembro que eu fui para a loja de suplemento. Nossa, mergulhei no universo, né, da suplementação, do que tinha no balcão e embaixo do balcão. Olha o aprendizado, né? E aquilo ali vai criando um repertório, como a gente estava falando, quando a gente se expõe no campo, que faz com que a gente, inclusive, tenha mais confiança para quando realmente chegar a hora, né, de exercer a profissão, de você já estar muito ambientado com as pessoas. Porque eu creio que o maior desafio de todas as áreas, principalmente nas áreas da saúde, é lidar com pessoas. Olha só, imagina que tinha colega meu, ano de formatura, último semestre, e dizia assim, agora acho que eu vou procurar uma academia, ou fazer um estágio. Mas tem um estágio obrigatório, né? Tem mais o obrigatório, mas o obrigatório não necessariamente é numa academia, né? Pode ser, eu fiz em colégio, por exemplo. Mas imagina, depois de 8 semestres, aí que estava pensando em trabalhar. Vai muito cru, né? Olha a diferença de começar lá do início. Total. E aí, quando chegou em 2016 a oportunidade para mim fazer um treinamento online e desenvolver todo esse treinamento, porque eu não fazia o treinamento com o peso do corpo. Eu fazia já, desde 2010, eu fazia cross-training. Peso do corpo e alguns acessórios, tipo elástico, bozu, bola, TRX, bastão, barra, corda naval, cordinha de pular. Eu usava tudo, e usei tudo, querobel, halteres, o que fosse, eu usei de tudo, disco, slide. Nossa, eu usei tudo, usava tudo. E eu sempre tive muita criatividade, então eu desenvolvia vários exercícios para cada equipamento. Olha só. Então eu era conhecido na região por fazer os treinos específicos para cada esporte. Por exemplo, eu tinha uma turma no meio-dia que era do surf. Toda a galera do surf, pô, vamos lá, porque lá ele dá aula específica para quem surfa. Bozu e tal, alguns exercícios. Eu tinha até prancha, né? Eu tinha prancha, eu ia atrás de prancha, tirava as quilhas, botava a prancha, surfava em cima da bola com a prancha, fazia de tudo para ser bem específico para cada esporte. Provavelmente foi aí que o meu noivo começou a te seguir. Quando você começou a falar de surf, de treinamento para surf. Cara, mas eu fazia para tudo que é esporte, para tudo que é esporte. Quando chegou 2016, surgiu uma oportunidade de eu desenvolver o treinamento só com o peso do corpo, aí era sem acessório nenhum, na internet. E para mim foi desafiador, foi inovador, mas eu consegui fazer fácil porque eu tinha
toda essa bagagem. Quer dizer, eu comecei a treinar musculação com 15. Com 20, eu comecei a estudar, a trabalhar e continuei praticando. Quando chegou 2016, eu já estava com muita bagagem. Muita Sim. bagagem, sabe? Então, para mim, foi simples criar. Foi muito simples criar, fazer do meu jeito, adaptar tudo que eu já tinha passado, que eu já tinha visto, e eu sigo fazendo até hoje. Até hoje eu sigo criando novas formas de fazer, adaptando cada vez mais e sempre tendo resultado e mantendo o resultado, que eu acho que é mais interessante. Real. Ô, Sérgio, e você falou, eu sempre fiz esse processo de adaptação e trabalhei, estudei, estava em campo e treinando. Naquela época, você falou, eu já olhava para minha alimentação, comecei a ser o chatinho da família, né? Naquela época, você tinha já um conhecimento mais profundo sobre a tua alimentação? Teve contato com algum médico ou nutricionista que te inspiraram? Tinha alguém que te inspirava no sentido de curiosidade, de estudar sobre também alimentação aliado ao treino? Como é que era? Eu não me lembro de alguém específico assim, sabe? Eu acho que eu não tive aquele ídolo que a alimentação agora tem que ser assim. Eu fui me interessando, eu fui procurando. Na época não tinha facilidade de ver como hoje, né? E então eu comecei a olhar uns caras de fora, dos Estados Unidos, que eles tinham muito resultado, mas isso mais ligado ao treino. A alimentação, acho que foi muito natural eu entender que é o combustível, entendeu? O meu combustível é aquilo que eu boto para dentro, que eu tenho que absorver aquilo. E absorvendo, o que eu absorver vai transformar em mim em alguma coisa. Se for coisa boa, foi porque eu me alimentei com coisa boa. Se for coisa ruim, vai me trazer coisa ruim. Então eu comecei a me dar conta, acredito que sozinho, assim, sabe? É claro que eu devia olhar algumas coisas, mas eu não me lembro de ninguém assim que me inspirou a mudar. Eu naturalmente cortei a Coca-Cola, naturalmente eu parei de beber álcool. Em 2007, eu cortei o álcool. E por que eu sei que foi 2007? Quando a gente fala assim, parece, pô, o cara devia ter problema com bebida, né? Que quem tem problema... Foi o dia que ele se converteu, entendeu? É que quando alguém sabe a data, assim, é porque naturalmente tomou um porre, fez alguma coisa. Não, mas eu sei pelo seguinte, eu tomava, a minha adolescência foi uma adolescência normal pra época. Uhum. Bebia normal. Aliás, garrafão de vinho, tal, velho barreiro. Nossa. Sangue de boá. Essa adolescência. Ouviu falar? 7 Campos de Piracicaba. 7 Campos. Isso, essas coisas aconteciam. Sei muito bem como é que é. Só que eu comecei muito cedo, porque eu tinha um irmão mais velho, primo mais velho, eu era o menor. Então, quando todo mundo começou a beber com 14, 15, eu bebia com 12, 13. Nossa. Meu filho tem 12. Só que hoje a informação... Filho, não assista, tá? Não, o ele sabe, o pai fala. Por isso que ele é muito melhor do que eu e vai ser 1000 vezes melhor. As crianças vão vindo e vão vindo para ser melhores que os pais, né? Sim. Mas quando eu entrei na faculdade de treinar e começar a deixar o negócio mais sério, eu vi que a bebida atrapalhava. Então eu comecei a naturalmente diminuir, mas não parar. E aí a minha mulher gostava de tomar uma coisinha junto comigo, ou em casa, ou quando saía para jantar. E eu não gostava, mas eu acompanhava. Vocês estão juntos desde o início, Até hoje, 19 anos. Que legal. Mas eu acompanhava, sabe? Era sempre aquela coisa assim, me vê uma cerveja e uma coca. Na época eu tomava coca. Aí o garçom largava a cerveja para mim e a coca para ela, mas era a coca para mim e a cerveja para ela. Uhum. Aí a gente sempre fazia a mesma coisa, ela trocava. E aí ela incomodava, ela dizia, poxa, tu não vai tomar comigo, eu vou tomar sozinho? Tá, então vê 2 cervejas. Então a gente tomava cerveja. Só um pouquinho, mas tomava. Umas 2 latinhas, umas 2 long necks. Um copão desse aqui, sei lá, uma coisa assim, long neck, 1, 2. Só que isso me incomodava, eu não queria, sabe? Mas eu fazia a parceria. Só que, por que eu sei que é 2007? Porque 2007 entrou a bendita lei seca. Tolerância zero. Pronto, meu aliado, já era. Então a gente saía, minha mulher falava, vê 2 chopps. E eu falava, não, estou dirigindo. Não dá. Me libertei. Pronto, não dá. Eu parei de beber. Hoje em dia eu voltei a tomar um vinhozinho com ela. Uhum. E com os amigos, claro. Graças à lei seca. Tem tanta gente reclamando da lei seca, tá aí o Sérgio. Graças, santa lei seca. Cara. Poxa, maravilha, me salvou na época. E deve ter salvado bastante gente aí, né? Por outros motivos. Mas
isso eu fui, tu vê, naturalmente eu fui ajustando isso aí. Então, bebida, a relação com a comida, eu entendi o seguinte. Eu nunca fiz uma dieta de ir numa nutricionista e fazer uma dieta. Eu simplesmente evito porcaria. Foi isso que eu peguei pra mim. Eu tenho que evitar porcaria. Eu tenho que deixar de comer porcaria. Nem uma vezinha na semana, cada 15 dias, uma vez no mês, assim. Ah, me planejei Acontece. pra comer essa porcaria. Não, eu não sou 100% sem comer porcaria. Jamais. Qual é a maior porcaria que você come? Boa. Vamos ver. Que você gosta, assim, se não larga? Agora minha filha tá com a minha pequenininha, ela viciou em Pringles. Pringles. E eu dou umas bicadas lá e realmente, cada vez que eu como eu falo assim, caramba, cara, esse negócio é... Viciante. Quanto mais se come, mais se quer. Então por isso que tem que evitar. Porque se eu como uma, duas, impossível. Vai comer mais. Uhum. Não tem como comer só uma Pringles. A sensação da crocância é uma das coisas mais viciantes na alimentação. O sabor, tudo, né? Junto com a palatabilidade da gordura, né? Da banha pura ali. Então não dá pra comer só uma, sabe? Então, poxa, só que começa a se tornar frequente. Se tornou frequente, virou padrão. Virou padrão, daqui um pouco tô eu lá em casa. Não tem uma Pringles aí, não? Tô eu O pior pedindo. é ter na despensa, né? Porque daí você já vai atrás. Aí tô eu pedindo, entendeu? Então, assim, hoje eu sou mais sossegado. Eu como de tudo. Só que eu sou, vamos dizer assim, 90% tudo legal e 10% que é porcaria. Então tá, é exceção. Sim. Então eu não tenho consciência pesada em comer essa Pringles. Um pouco de droga, um pouco de salada. Bem pouca droga, muita salada. Entendeu? É isso. Tipo isso. Tipo isso. Mas é tão pouco que eu nunca fui um cara paranoico. Paranoico, assim, de não, isso tu não pode. Eu não posso comer açúcar. Açúcar jamais. Refrigerante jamais. Sabe? Eu posso dar um gole hoje em dia, não tem problema. Mas eu não compro uma coca, eu não vou lá eu comprar, não, vou tomar com uma coca, eu quero, necessito de uma coca. Não. Às vezes eu vou lá e pego um golinho da minha mulher, ou pego um golinho das crianças. Pode ir lá em casa, não é proibido. Sim. Sabe? Não é proibido, meus filhos tomam, de vez em quando minha mulher toma, não é nada proibido. Só que a gente fala sobre, mas não é proibido. Conhecer a qualidade de cada alimento é importante para dar liberdade, né? E eu vejo o seguinte, até porque a gente tem amigos que proíbem, e a gente vê que é pior. A gente vê que o filho, quando vai numa festinha de criança, ele cola na mesa de doce e não sai. Porque na minha casa não entra doce. Lá em casa tem. Lá em casa a gente faz bolo de chocolate, tem tudo lá em casa. Sim. É vida normal. Só que a gente vai crescendo e vai ajustando e cada um vai escolhendo. Só que eles têm informação também. Sim. Sabe? Às vezes o meu filho acabou de comer e passa com um bolo. Eu digo, cara, tu acabou de almoçar. Precisava esse bolo de chocolate agora aí. Ou à noite. Sabe? Eu digo assim, à noite isso aí, cara. Vai atrapalhar o sono e tal. Pô, come outra hora, come durante o dia. Sim. Aí ele, mas ele que decide. Eu não fico ali proibindo. Não, isso aqui é proibido, isso aqui não pode, isso aqui... Não é assim lá em casa. Tem que deixar fluir, né, Sérgio? O exemplo é o que mais movimenta as pessoas, né? Arrasta as pessoas. Então, é isso. E aí hoje eu tenho uma alimentação que para mim é super saudável, mas não é o mais saudável, sabe? Você já esteve mais rigoroso na tua alimentação? Eu já fui muito mais rigoroso, porque primeiro que eu tinha... Conhece essa doença? Anorexia inversa? É a doença do malhador, sabe? É o magro que tá forte e se acha que tá magro. Vigorexia. Olha aí. Eu chamo de anorexia inversa, né? Como o gordo que... a pessoa que tá magra e acha que tá gorda, mas tá sempre magra. O meu era inverso. Eu tava forte e achava que tava magro. E acontece muito com quem faz musculação. E quem é ectomorfo... Nunca se vê grande. E quer aumentar de peso, qualquer hora a mais sem comer, emagrece. Então, durante muito tempo, eu fui paranoico com a balança. Eu tive esse período de paranoia, de passar por uma balança e pesar. Eu vou lá, faço uma coisa, tem uma balança aqui, eu volto, pesa de novo. Eu vou no banheiro aqui, volto, pesava de novo. Eu trabalhei 15 anos em academia, sempre tem balança. Cada vez que passava pela balança, se pesava. 10 passos, pisa na balança. De manhã, Não pulinho na balança. Eu já tive essa paranoia, só que foi muito bom se libertar disso aí.
Foi bom demais se libertar disso aí. Foi quando eu entendi que eu tinha que encontrar o meu peso ideal. E aí eu consegui chegar nesse peso ideal que hoje eu não tenho essa batalha para manter. Se eu quiser, eu peso 82. Se eu quiser pesar 90, eu vou entrar numa batalha para ficar com 90. Sim. A maioria das pessoas reclama de perder peso, né? Mas ganhar... É um desafio. Eu acho que é tanto quanto, né? Sim. Porque quem está acima do peso tem o desafio de emagrecer. E quem está magro tem o desafio de aumentar. E sempre assim, quem está acima do peso diz que é mais fácil, ou olha pro magro e diz, eu queria tanto ter que aumentar. Só que o magro olha pro outro e diz, eu queria tanto. É o contrário, sabe? A questão é que quem queria reduzir o peso quer perder gordura e não massa magra. E quem quer ganhar peso quer ganhar massa magra, ninguém quer ficar gordo. Então, esse processo de ganhar massa magra é um processo bem desafiador que exige muito estímulo mecânico, né, Sérgio? Mas tem uma parte aí nesse processo que o magro, ele quer aumentar o peso na balança. Sim. Se é de massa muscular, ele quer sair do 69 e ele quer passar para 70, ou ele quer sair do 79 e ir pro 80, sabe? Ele quer o peso na balança. Sérgio, eu tenho igual em casa, Olha. Você não tem ideia. Para chegar naqueles 70 quilos, o homem que tem 1,90 e pouco de altura, chegou nos 70 quilos, é tipo assim, e realmente, existe isso. De tipo, cara, não dormi bem, bebi umas geladas a mais. Já era. Dormiu um pouco mais. Incha todos os músculos. Só de ficar dormindo emagrece. Não, os músculos vão tudo pela urina. Então assim, quando eu me livrei disso foi muito legal, porque eu queria pesar 90, eu cheguei eu quero pesar 90, e eu cheguei a pesar 90, mas era muito desafiador, não era pra mim. Então eu cheguei no meu peso ideal, que é esse que eu tenho, que eu consigo manter há mais de 20 anos, aí que eu consigo manter o mesmo peso. E esse é o desafio, né? O que você acha que te faz perder mais massa magra dentro da tua rotina, assim? Que pode fazer qualquer pessoa perder muita massa magra. Essas pessoas que têm essa tendência à perda de massa, né? Hoje eu já consigo manter a minha massa muscular passando fome. Coisa que antes eu não conseguia. Se eu passasse fome, eu emagrecia. Agora eu aprendi a passar fome. Eu achei um ponto importante. Antes, quando eu passava fome, eu ficava desesperado, porque eu imaginava a musculatura indo embora. Só que eu aprendi a passar fome sem ficar desesperado e entender que eu tenho recurso para manter a musculatura. Eu acho que vai muito da cabeça também, tá? Uhum. Mas eu perdia peso pela minha preocupação de perder peso. Então eu sentia fome pelo relógio. De 3 em 3 horas. Eu digo, caramba, olha a hora. Nossa, sabe quando passou um pouquinho e eu não me dei conta? Sérgio, tô falando com o Luiz Paulo, parece. Ele fala a mesma coisa, ele fala assim, quando começa a minha fome, eu viro um bicho. Ele fala, então eu tenho que falar com ele, porque eu venci isso, eu passei por isso. Eu não sinto mais fome pelo relógio. Ele sente fome pelo relógio e ele começa a ficar irritado e a ficar sentindo sintomas, assim, gástricos também, né? Aí que tá. A preocupação, a nossa mente é muito poderosa. A nossa mente, ela nos guia e ela acaba nos levando para a realidade que a gente cria. Mas o que tu quer dizer quando tu fala aprendi a passar fome e não perder massa magra? Passar fome, tu diz ficar mais tempo sem comer, não tem que ficar... mais tempo sem comer, né? Sabe que eu já falei isso e muita gente fala assim, as crianças da África... Não tem nada a ver. Não, é sensação de fome mesmo. Não é passar fome por não ter o que comer, sabe? Mas é entender que a fome que eu sentia, ela estava no padrão que eu tinha criado. Eu tinha criado um padrão de alimentação de 3 em 3 horas. Então, eu entrei nesse ciclo de sentir uma fome, uma necessidade. Eu eduquei o meu metabolismo a estar esperando alguma coisa naquele momento. Sim. Então, se eu não comesse naquele momento, o metabolismo estava pronto, porque já estava esperando. É como dormir. Quem dorme sempre às 11 e acorda sempre às 6, entra num ciclo, ensina o metabolismo a sentir sono naquela hora e a despertar naquela hora. O metabolismo, ele aprende com a frequência. E eu ensinei o meu metabolismo a sentir fome, a ser acelerado. Aí fica uma dica para quem diz que tem metabolismo lento, né? Mas meu metabolismo é lento. Sim, você ensinou o seu metabolismo a ficar lento, por isso que ele é lento. Tem como mudar o seu metabolismo, tem como tornar ele mais acelerado. Mas é preciso um processo, é preciso fazer diferente,
Mas ele não é lento porque é de natureza. Agora, ninguém é, né? agora ele é Sempre lento, sabe? É. As pessoas deixam o metabolismo lento ou acelerado. E aí, como eu entendi que... porque daí eu comecei a estudar mais, né? Comecei a entender mais e eu entendi que não era isso que ia fazer a minha musculatura ir embora. Era muito mais uma paranoia do que realmente a musculatura indo embora por alguns minutos a mais sem comer. Então, hoje, se eu quiser... Eu não faço jejum intermitente, tá? Como a maioria das pessoas que treina faz. Não sou contra. Hoje já é a maioria, gente. Virou a tendência, jejum intermitente. Eu não sou contra. Acho que funciona para alguns, não funciona para outros, talvez. Mas eu não sou um cara que eu tenho o hábito de fazer jejum intermitente. Por exemplo, assim... não, amanhã eu só vou me alimentar depois do almoço. Não, sabe? Eu não tenho esse hábito. De ficar sem café da manhã. Café da manhã pra você é importante. Ficar sem o café da manhã, ou sem o almoço, ou sem a janta, não importa. Eu não tenho o hábito de fazer um jejum intermitente, assim. Só que eu digo pra mim que eu tô fazendo jejum intermitente quando o período é maior entre uma refeição e a outra, entendeu? Então eu automaticamente entro no meu jejum, então na minha mente eu entro num jejum. Acontece, correria do dia. Não consegui comer aqui, não consegui comer lá, já vou pra lá, já vou pra cá. Eu ficaria desesperado, assim como teu marido. Por que eu não fico mais? Porque eu falo, tô fazendo jejum. Começou agora, está Começou o jejum, tô fazendo jejum, sabe? Então é a maneira de enxergar o que está acontecendo. Sim. Traz uma sensação completamente diferente. E aí eu sinto que eu não perco musculatura, sinto que eu fico mais tranquilo, mas a pergunta que tu me fez é quando que eu sinto que eu perco musculatura, né? Quando eu não treino. Sim. Quando eu não treino alguns dias, tá? Porque eu cheguei no estágio que como há 30 anos eu treino, eu consigo manter a musculatura sem aquele lance de treinar todos os dias. Eu posso ficar uma semana sem treinar, eu fico igual. Eu acabei de sair de uma cirurgia, que eu fiquei 28 dias de tipoia. Com os 28 dias de tipoia, realmente a minha musculatura desse braço, ela foi embora. Eu nunca mais tinha sentido o osso do ombro aqui, ó. Foi embora, ela chupou aqui, secou meu ombro. A gente sempre fala, né, Sérgio, que massa magra é ingrata, né? Tipo, assim como ela vem difícil, ela vai tão fácil. O termo que eu uso é quem não usa, perde. Quem não usa, perde. Eu passei 28 dias sem usar. E não podia usar, porque como foi o tendão, se eu usasse, podia arrebentar. Principalmente por causa do bíceps, que é muito sensível na fase de cicatrização. Então não podia pegar nada, puxar nada. Então o bíceps foi embora, o ombro foi embora. Mas eu vou te falar, foi tirar a tipoia. Questão de 3, 4 dias, voltou, parecia que estava normal. Adaptado, né? Foi muito rápido, sabe? Voltou muito rápido. Hoje eu tô há 120 dias pós-cirurgia. Só que eu já tô desde o dia 75, 76, igual. As pessoas não sabem o que eu fiz. Parece que eu tô normal. Sim. Eu ainda não posso fazer o que eu fazia. Ainda sigo num processo de estar devagar ainda. Não posso fazer o que eu fazia. Mas eu consigo sustentar a musculatura. Eu consigo, através de um estímulo. Sabia que 11% de estímulo na musculatura sustenta a musculatura? Olha só. Olha que interessante. Para manter a massa. 11% de estímulo na musculatura faz com que eu consiga manter a minha musculatura. E como eu passei um processo de fisioterapia, e desde o meu 5º dia pós-cirurgia, eu já comecei a treinar, eu mandava estímulo. Sim. Desde o 5º dia. É claro que eu não podia fazer o que eu fazia. Mas eu Sobrecarga. tô falando de 11%. Não. 11% eu fazia. Sim. Sabe? Então eu consegui sustentar a musculatura. Isso é bem importante, então manter uma constância de treino. E tem alguma coisa na tua alimentação, suplementação ou quantidade de proteína que tu acha que é fundamental para manter a massa magra, mesmo para quem não queira ganhar, mas tipo para não perder? O que tu acha que é fundamental? Eu nunca fui de contar, sabe? De contar assim, eu como não sei quantas gramas de proteína. Não, eu nunca fui de contar, nunca fui de pesar. Eu vou no feeling, eu vou sentindo assim, mas assim, eu sinto que eu preciso de mais proteína. Eu gosto muito da proteína. O suplemento que eu tomo é proteína. Eu não sou aquele cara que toma um monte de suplemento, eu tomo proteína. Eu como pasta de amendoim, eu tomo termogênico e só. Não tomo mais do que isso. Tomo vitaminas, mas eu não sou aquele cara que passa com um monte de suplemento, porque tem um monte de gente que passa com entope de baga. de tudo.
E eu sinto que, assim, se eu quero ganhar massa muscular, eu tenho que carregar na proteína, eu tenho que carregar na gordura boa, eu tenho que comer carboidrato, sim. É claro, o carboidrato bom, mas eu tenho que fazer essa mistura e sempre visando mais a proteína. Mas eu não posso abandonar o carboidrato e eu tenho que fazer essa mistura com uma gordura boa. Sim. É, legal. É interessante e isso é uma base, assim, tá? Em vários guidelines, todo mundo afirma muito essa questão da proteína, né? E eu, pessoalmente, tenho uns desafios aí dentro da prática clínica com essa tendência ao vegetarianismo e o veganismo. Imagino. Você atende pessoas veganas, vegetarianas nas tuas consultorias e Atendo. tal? E como que é? Como que você faz a abordagem? É mais desafiador. Eu não tenho esse conhecimento, tá? Eu não tenho esse conhecimento. Sempre junto nessas mentorias eu tenho a minha mulher, que ela acaba conduzindo mais nessa parte, ou a gente tem uma nutricionista que entra no programa, né? Porque eu não tenho muito esse conhecimento para dizer, vai trazer a proteína daqui ou dali. Eu ainda fico pensando, caramba, como é que não come carne? Sabe? Mas tudo bem, cada um... Distante da realidade, às vezes, né? Cada um, eu acho que, né? Cada um faz Sim. as suas escolhas, mas é desafiador. Tu vê na performance do treino, assim, alguma coisa que você acha que, pô, às vezes tem mais dificuldade de definição, ou de ganho de massa, ou de volume? Eu acredito que para ganho de massa muscular. Eu acho que assim, não sou especialista nessa área, né? Mas Sim. eu vejo mais dificuldade no ganho de massa muscular. Quanto ao rendimento, acaba rendendo muito parecido, mas o ganho de massa muscular é mais complicado. Eu tenho um amigo que ele é bodybuilder e ele é vegano. Sério? E ele é gigante. Vamos chamar ele aqui, pô. Vou te passar o contato dele, é daqui. Olha só. Vou te passar o contato dele. É desafiador, né? Eu fiquei vegetariana durante 5 anos. Mas, tu sabe, eu te contei que eu sou de Santa Maria, né? Vivi a vida inteira comendo carne, comendo um boi por uma perna. E quando eu decidi ficar vegetariana, eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa linha. E até hoje eu vejo que tem um desafio muito grande, porque quem tem uma restrição alimentar, seja qualquer que seja, vegetariano, ou uma alergia alimentar também, ou qualquer coisa que você queira restringir, você tem que caprichar muito mais. Essa é a verdade, né? Então, essa necessidade de ter um cuidado maior, ter um capricho maior, é muito importante. Mas, normalmente, as pessoas que olham para uma restrição, elas já são mais focadas em alimentação, né? Entendi. Tipo, decidir ser vegetariano. Óbvio que você vai olhar para isso com mais apreço, né? Mas é um desafio, mas eu acho que, ao mesmo tempo, o mercado da indústria de suplementos tem desenvolvido muita tecnologia com proteínas vegetais para essas pessoas. Então, com a suplementação, eu creio que os resultados são muito parecidos. Boa. Né? Então, assim, suplementação de proteína vegetal, atingir as metas proteicas, ou comendo, só que é um desafio comer uma quantidade grande de proteínas vegetarianas, então, né, de fonte vegetal, então a pessoa precisa comer bastante. Mas dá para ter resultados iguais, assim, dentro da deixa minha eu te fazer uma prática clínica, pergunta. Esse comer bastante, não dá barriga? Então, aí que tá. Quando a pessoa se torna vegetariana, ela come um volume muito maior de comida, em densidade mesmo. Se você for olhar, a gente pega um bife e um pratão de leguminosas e tal. O bife tem menos volume. Para você atingir a mesma meta proteica, pega 2 pratos. Leguminosas, sementes, oleaginosas, sei lá, amêndoa, feijão, grão de bico e tal. Sai voando se você comer tudo isso junto. Não é uma dica, tá? Vai ficar com muitos gases. Mas, e pega um bife. O bife ele tem uma concentração de proteína num volume muito pequeno. Aquele prato de leguminosas que teria a mesma concentração de proteína tem um volume muito grande. Então você vai comer muito mais em volume, teu estômago vai ficar, né, distendido às vezes, vai comer um volume grande e tem bastante fibra junto, que na carne não tem. Então você tem essa diferença na qualidade alimentar. E a qualidade das proteínas também, né, que muda. O perfil de aminoácidos é diferente, então tem várias coisas aí que precisam de adaptabilidade. Às vezes tem que suplementar um aminoácido livre junto, depende da pessoa, né? Mas a meta proteica em si, de uma forma bem genérica, já é um desafio. Porque eu te perguntei pelo seguinte, eu vejo que quando eu como mais quantidade, por exemplo, eu era um cara que eu comia 2 pratos no almoço. Eu fazia um primeiro de pedreiro, sabe aquele prato de pedreiro? Sim. E o segundo era igual.
2 de Eu pedreiro. comia 2 de pedreiro. E naquela paranoia de querer aumentar. E aí eu entendi que Criou barriga. não, nunca tive barriga. O Paulo reclamou um dia que ele falou assim, cara, a gente foi medir a dobra cutânea da barriga dele tinha aumentado um pouquinho. Mas eu ficava Isso menos significativo. definido. Aham. Questão de menos ou mais definido. Eu gosto de definição, gosto de estar trincado. E aí eu comecei a comer um prato só. E esse prato não é de pedreiro. É um prato que ele é, vamos dizer assim, é chique. Eu posso comer em qualquer lugar aquele prato que não vão me chamar de pedreiro. E eu como só aquele prato. E eu entendi que era o suficiente. Então eu aprendi a comer o suficiente. É muito comum eu terminar meu almoço e falar assim, principalmente quando a comida tá boa pra caramba, sabe? E eu digo assim, comeria mais, mas tá bom. Porque eu sei que é o suficiente. Então eu entendi qual é o meu suficiente. E quando eu te perguntei sobre a quantidade, é porque exatamente isso, a quantidade dilata o estômago. E aí vem um monte de pergunta para mim na caixinha de pergunta que é assim, ó, eu tenho estômago alto. Eu gosto do estômago alto, né? Eu tenho estômago, olha só, estômago alto. Nosso corpo, ele tem uma fisiologia, né? E aí tem o estômago. O estômago alto não seria um estômago dilatado? Não seria um estômago mais dilatado? Ou será que o pulmão dele é mais alto também? O coração é mais alto? De repente o rim é mais baixo? O estômago ele não fica alto, ele fica dilatado. Então, certamente deve estar comendo além do suficiente. Por isso que o estômago tá pá, e fica aquela sensação que parece ter estômago alto. Porque tem muita gente que é magra, mas tem o estômago dilatado. Porque é o chamado magro de ruim, né? Que come, mas come muito. E aí dilata. E aí fica com essa sensação de estômago alto. Cara, eu tenho um palpite, pode ser GH também, tá? O estômago fica... Você vê a pessoa aqui, ó, quadradona assim, pode ser. Mas pode ser por causa da quantidade. Pode ser comida. Porque estimula, ó, o GH estimula ele comer muito mais e ele acha que come, ele não é que ele acha, ele naturalmente ele queima mais, então ele come mais, ele sente mais necessidade de comer e aí dilata o estômago. Eu na verdade tô dando palpite aqui, mas essa questão da dilatação do estômago, eu acredito que ela não faça uma alteração no biotipo, tá? Talvez tenha mais relação com as costelas, com o formato das costelas, tal, de ter aqui esse formato do estômago mais pra frente, assim. Até eu, às vezes, se eu olho no espelho, eu posso dizer que tem um pouco proeminente. Mas criar barriga é diferente, né, Sérgio? Pô, a pessoa começa a comer achando que vai ganhar massa magra e não come direito. Não, é porque a barriga não começa por cima. Começa por baixo. A barriga começa por baixo, né? Só um pouquinho. Não, o meu estômago alto e barriga é diferente, né? Só um pouquinho, a barriga começa por baixo. Pensa num fundo de um saco, ele enche de baixo para cima, não de cima para baixo. É isso aí. Muito engraçado que às vezes a gente vê que a pessoa é magra e tal, mas ela tem esse incômodo com a barriga, né? Que tem aquela flacidez, aquela barriga ali, principalmente mulheres na menopausa, que tem esse perfil estrogênico, então a mulher começa a ter um acúmulo de gordura no baixo ventre. Esse é um desafio grande aí para os educadores físicos, meus parceiros também, hein? Porque, olha... É porque é um conjunto, né? Tem gente que chega para mim e diz, então eu treino, eu já estou treinando, tá, mas e a alimentação? Não é só treinar. Não, essa eterna rixa entre educador físico e nutricionista. Quem que é mais importante, Sérgio? Então nós vamos aqui, ó, eu vou te falar o que é mais importante. Quem que é mais importante? Já vou te falar quem é mais importante. Nenhum dos dois é o mais importante. Eu considero que cada um é 20%. 20%. Tá aqui o treinamento, tá 20% da alimentação. Mas tu deve ouvir mais do que eu isso. A alimentação é 80%. É o que dizem. Treinamento é mais de 50%. Mas o trincar é na cozinha. Cada um tem sua linha. Eu sigo a minha. Eu acredito que é 20%. E são 5 fatores que eles, combinados, chegam no 100%. Que é o treinamento de qualidade, a alimentação saudável, comportamentos adequados, sono regenerativo e respiração ideal. Quando eu fecho esse conjunto, aí eu tenho resultado. Perfeito. Porque eu posso fazer a melhor dieta do mundo. Ela não me traz músculo se eu não treino, se eu não durmo direito, se eu não sei dizer não para um monte de coisa e se eu não regulo a minha respiração. Eu preciso dessa combinação. Eu tenho amigos que treinam
há mais de 20 anos, há 30 anos, e nunca trincaram. Porque eles acham que é só o treino. Sim. Assim como eu acredito que tu tem um monte de amigas que tem a alimentação mais saudável do mundo, mas que não tem constrói. aquela musculatura, não tem o... Então, o que é mais importante, Sérgio? Treino ou alimentação? Não é nenhum dos dois. É um conjunto que é muito mais do que só esses dois. Total. E é por isso que menos pessoas têm mais resultado. Que é quem entende. Que não é só agora eu tô na academia. Esse ano eu me inscrevi na academia. Esse ano não é só tem gente que nem treina, né? Total. Só se inscreve na academia, sabe? Psicologicamente já sente que tá treinando. Tem gente que só vai na nutricionista. Eu já fui na minha Nutri, já falei com ela, eu já falei com a minha Nutri. E aí? Nossa, transfere toda a responsabilidade Nossa. pra mim, sabe? Fala assim, agora que eu vim aqui, tudo vai mudar. Não, eu essa falo assim, quando tu sair daqui é que vamos ver. Essa Nutri não é muito boa, ela me passou uns negócios nada a ver. Não adianta, não adianta. Aí a culpa exatamente a culpa é tua, a culpa é minha, nunca é de quem tá ali, né? Porque não fazer diferente. Que esse ponto que você falou é muito legal, assim, porque traz muita lucidez para quem tá nos assistindo, de que a gente tá falando aqui, eu sou nutricionista, mas eu sou uma pessoa que tem uma história, né? Tipo, que nem eu te falei, sou de Santa Maria, comi carne, hoje eu sou vegetariana, meus horários são diferentes, eu já acordei mais tarde, hoje eu acordo muito mais cedo, eu tenho uma rotina tal. O Sérgio é a mesma coisa. Né? O Sérgio criança era de um jeito, hoje ele evoluiu na rotina dele. Cada pessoa tem a sua jornada. Tu sabe, Sérgio, que o Geladeira, ele tem esse propósito de trazer a responsabilidade para quem tá ali assistindo. Porque assim, não é você que vai mudar a vida da pessoa, não sou eu, definitivamente. Então, a gente vê aqui que por mais que a gente se inspire em algumas pessoas, a gente está contando que nós tivemos que fazer um movimento que surgiu a partir de mim, a partir de ti, internamente. Não é nenhuma pessoa, um guru que vai resolver a sua vida, né? Eu gostei muito da proposta aqui, tá? Eu já fui a diversos podcasts, mas eu não tinha aberto a minha geladeira assim, não. Eu não tinha contado coisas que eu contei aqui e que vieram naturalmente. Até eu tive que olhar para cima, assim, para me lembrar de situações que eu mudei bastante. E é legal a gente olhar um pouco para o passado, consultar o passado e ver esses pontos de mudança, né, que aconteceram em alguma época e que aqui no Geladeira aqui tu conseguiu extrair de mim isso aí para eu trazer isso aqui e me lembrar bem dessas situações aí que foram bem diferentes. E olha que interessante, certamente quem está assistindo aqui passa por isso também. Tem um desafio com a família, seja com pai, com mãe, com filho, com marido, com mulher, com esposa, com vô, com vó, com primo, com tio, com o meio que você vive, seja na família, seja no trabalho, seja com amigos, que é a mudança. E quando essa mudança ela começa, as pessoas vão falar. Porque o Sérgio agora é um chato. Porque ele quer tirar o sal, porque ele está querendo diferente, mas é o meu objetivo. E para eu alcançar esse objetivo, eu tenho que fazer diferente. Então, assim, não importava o que as outras pessoas falavam de mim. Sabe que eu fui, durante muito tempo, me chamaram de egoísta, porque eu estava pensando em mim. Mas se eu não pensar em mim, porra, como é que eu vou pensar como é que eu vou conseguir ter condições de fazer as coisas para os outros? Se eu não tivesse largado a comida gordurosa, a Coca-Cola, a bebida, como é que eu ia estar fazendo o que eu faço hoje? Será que eu ia ter o corpo que eu tenho hoje? Será que eu ia inspirar as pessoas pelo exemplo, como eu inspiro hoje? Será que as pessoas iam acreditar num cara que não é coerente? Aquele cara que manda fazer, o professor, sabe o treinador, aquele que manda fazer, mas não faz? É o treinador gordinho, ou muito magro. É aquele cara que não inspira pelo exemplo nem pela coerência. É igual ao nutricionista, né? Mesmo ponto, só que ou você pratica, ou muda, faz uma transição de carreira. É o dentista banguela, né? Não dá. Não. Só que a crítica das pessoas vai acontecer. Só que quando a gente tem uma direção, não, é pra lá que eu vou, é isso que eu quero, não importa, pode me criticar. Hoje eu posso sentar numa mesa aqui, todo mundo tomar cerveja e eu ser o chato que vai pedir uma água, mas não tem problema. Sim. Eu sei matar no peito isso. Não, pra mim é água. Aí, homens da minha idade, eu tenho 45, olha e fala assim, não, vai de aguinha, aí já, tira um sarro, fala um monte de coisa. Barriga é história,
calo sexual. Nossa, Não tem tô tudo nem isso aí, pra ouvir, sabe? né? Eu não tenho esse, não vou tomar porque vão falar de mim. Não, me vê minha água, cara. Esse é um desafio grande que a gente tem que atravessar, homens e mulheres, né? Tem que atravessar, que é dessa cultura de que pra socializar você precisa beber. E pra comer também. Porque ó, só um pedacinho. Ai, meu filho. Nossa, Meu o que mais filho, tem, né? só um pedacinho. Aham. Não quero. Sabe? Não, não quero. Sim, Não quero, não quero, não quero. É a decisão de cada um. exato. Pô, muito, muito importante a gente trazer isso, né, Sérgio? Porque essas transições que a gente passa durante a vida, analisando esses pontos, esse da bebida alcoólica que você trouxe é muito importante. Porque às vezes a pessoa tem uma alimentação super saudável, vai 5 vezes na semana na academia. A única coisa que ela ainda não mudou foi ela não olhou para a quantidade de álcool que ela toma. Foi o chopp. É. Aí me manda mensagem assim, ó. Como é que eu perco a barriga de chopp? Tô comendo salada, tô treinando, mas a barriga de chopp não vai embora. Como é que eu perco a barriga? Olha o nome, barriga de chopp. O que será que dá barriga de chopp? Será que é arroz? Bizarro, né? Às vezes a gente se perde nessas analogias. Barriga de chopp tem que cortar o chopp, meu amigo. Pronto. Ai, meu Deus. Ô, Sérgio, agora você tá direto no treinamento online. Você não treina ninguém pessoalmente, presencialmente. Ou você faz algum evento presencial? Comecei agora eu tô voltando, vamos dizer assim, voltando às origens, né? Por isso eu tô fazendo essa mudança para São Paulo. Tô começando um treinamento que é online e termina presencial. Eu tenho alguns alunos que eu já atendo no online individual e que eu quero trazer também para o presencial, mas de uma forma diferente. Eu não quero ser aquele cara que vai treinar as pessoas na academia. Eu não quero voltar a ser um personal trainer, coisa que eu deixei de ser em 2010. E eu quero trazer as pessoas para perto de mim, para estar junto, para formar um grupo, para estar junto comigo nos eventos, para estar junto comigo nas mentorias, para estar mudando esse estilo, mas eu entendi que é preciso essa conexão mais próxima. A pandemia foi um ponto onde gerou isso nas pessoas depois que passou, né? Todo mundo quer estar muito junto, meio que saturou ficar só online. Então hoje eu atendo pessoas no mundo inteiro, mas eu estou me mudando para São Paulo exatamente para estar mais próximo de uma série de pessoas que vão conseguir se conectar comigo lá e fazer algo mais em grupo. Porque hoje eu não me vejo treinando um, sabe? Eu não consigo Sim. ver assim treinando um. Até tenho, mas não é aquele um que eu vou na casa, que eu dou aula como um personal trainer. Sim. É alguém que tem algum objetivo, que eu vou ajustar ele para ele aprender a se tornar independente, é um período, ou mais de um, forma um grupo. Mas o presencial, até eu tô sentindo falta, entendeu? Eu tô sentindo esse lance de querer estar mais próximo das pessoas, e por isso essa minha mudança agora, para me Sim. aproximar de uma série de pessoas que eu sei que vão estar conectadas e que a gente vai conseguir, por estar no centro, que é São Paulo, trazer mais pessoas para estarem presencialmente junto comigo. Pô, muito legal, Sérgio. Porque, querendo ou não, né, o treinamento físico, pô, é material. É legal você estar ali com o professor presencialmente, bem legal. tendo essa troca de energia. Eu também atendo presencial e online, e eu gosto de estar presencial. Eu gosto dos atendimentos presenciais. Embora o online eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né, para todo mundo. Daqui a pouco a gente vai estar todo mundo dentro do metaverso. Nossa, Né? eu O seu tô, óculos aqui você vai se materializar aqui em 3D. eu tô me vendo na casa de todo mundo aí, já em holograma, certo? Total. Nossa, vai ser a coisa mais linda. Vai ser muito legal. Mas mesmo assim, essas reuniões assim fazem com que a gente fortaleça essa egrégora de saúde, que eu vejo que é uma coisa muito legal e que é uma tendência hoje a gente conseguir se conectar com pessoas que também querem buscar esse estilo de vida. E aquela frase coach tradicionalérrima que todo mundo usa e que é verdadeira, faz sentido, é que você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. Então, quando você tá no meio da galera que tá se relacionando, né? Desde que você faça o que elas fazem, né? Desde que elas façam coisas positivas, né? Copia só o bom. Não, desde que você faça o que elas fazem. Porque assim, não é só porque eu tô junto. Eu tenho que estar junto, mas tem que estar junto fazendo. Que o cara, ó, deve ser comum contigo também. Não, vou sentar perto do Sérgio aqui, porque eu vou sentar perto dele, que eu já vou trincar só de sentar perto dele. Não é assim. Não vem sentar perto de mim e achar que a gente vai trincar por Bluetooth. Não existe isso. Vai ter que fazer o que eu faço, cara. Aí sim. É isso aí. Não dá pra trincar por Bluetooth, tá, gente?
Pegou É a essa. frase final do episódio, tá? Linkar por Bluetooth, hein? Quem sabe um dia. Não acredito muito, mas... Show! Ô Sérgio, quero te agradecer por ter aberto tua geladeira. E para finalizar, eu quero que você me conte o que, que não pode faltar na tua geladeira hoje. Eu sei que tu tem filhos em casa. Quantos anos tem seus filhos? Eu tenho uma de 2, Ai, meu Deus. uma pequenininha de 2. Tenho o seu Benjamin de 12, vai fazer 13 agora. Olha só. E a Lucy de 2, o Benjamin de 12 vai fazer 13. E a Marieva de 17. Olha só. Ah, moça. Que lindos nomes. É, Gostei. os 3 são fora de série. Os 3 são... Nossa, é pra eles. A evolução da espécie. É, Filhos de evolução viking, da entendeu? espécie. Meu filho é melhor que eu, minha filha é melhor que a Dominique, com certeza. É pra isso que eles vieram, pra ser melhor que nós. Que legal. Não, eu tava falando, porque antes o Sérgio tava me mostrando as fotos dele cabeludo, né, Sérgio? Pô, devia ter botado essas fotos aqui na tela. Meu Deus, cara. Que massa aquele cabelo. Um pouco menor que o teu. O teu tá comprido. Não, muito legal. E esse estilo, assim, né, viking e tal, até quero fechar com essa ideia, esse comentário, porque os vikings, você falou, pô, eu curto pra caramba. Eu adoro vikings. Adoro aquela série Vikings e tal. E esse estilo, né, ele traz muito esse arquétipo de força, de vigor, de coragem. E às vezes a gente pensa que o treinamento físico é meramente estético e não que estética não seja muito importante, mas também traz essa potência que é da criatividade que a gente estava falando, da força, da coragem, de estar sempre pronto para a ação, né? Da luta ou fuga. Então você está sempre pronto para reagir, para agir a qualquer momento. E essa é uma das grandes potencialidades de você estar fisicamente preparado sempre. Olha só que nessa época, quem é que comandava? Era o mais forte. Sim. Era o mais forte, era o guerreiro mais forte, o cara que mais conseguia impor respeito pela força que tinha, pelas capacidades que tinham. Era o mais Total. forte. Era ele que comandava. E hoje ainda eu penso que na natureza ainda é. E hoje em dia não deixa de ser. Exato. É o mais forte, só que muita gente tem uma mente muito forte. E por isso comanda, mas o corpo não acompanha. E quando o corpo não acompanha a mente, é questão de tempo para dar problema. Uhum. O ideal é esse alinhamento, corpo e mente, que gera um algo maior, que é o espírito. Corpo, mente e espírito. Esse alinhamento é o que traz o resultado, mantém o resultado e ainda faz desempenhar em tudo que é área. Porque com corpo forte e mente forte, quem te segura? Exato. Ninguém te segura. Corpo e mente forte. Não é só ter o corpo mais maravilhoso do mundo e esquecer de alimentar a mente. É verdade. De fazer a mente também se desenvolver. E também não é ter a mente mais brilhante e esquecer do corpo. Não tem. O resultado ele vai ser diferente quando tem esse alinhamento. Aí, ó. apontando a direção. Oh, o Cadu achou uma foto. Pô, só faltou a mostrar a trança ali, né, Cadu? Né? Essa foto Muito é mais legal. antiga ali, a trança ainda tá menor. Que linda essa foto. É muito legal, né, Sérgio, essa visão, porque às vezes a gente vê ali as pessoas desenvolvendo muito intelecto e sendo muito valorizado o intelecto hoje, né? Então, os nerds e as pessoas muito intelectuais. E o físico, né, também. Muito valorizado, uma pessoa que tem um bom desempenho físico. Mas, no final das contas, a união desses dois é o que traz o caminho perfeito. O equilíbrio vai trazer algo maior, que é esse lado espiritual, que daí sobe de nível. Aí alinha tudo e sobe de nível, porque daí tudo acontece, tudo dá certo. Aí, dona Dominique, junto comigo. Que linda! Muito legal. Pô, quero te agradecer. E você não me contou, o que tem na tua geladeira aí, da família? Na minha geladeira, que não pode faltar? Água. Aguinha. Água. Gelada? Água não precisa ser muito gelada, não, tá? Não ambiente também, um pouquinho gelada, assim. A água tem que ter sempre. Se eu não tomo água, eu sinto que o corpo sente. Eu sinto que o corpo sente. Eu tenho... A minha constituição, não a minha, a nossa constituição é quase 80% da água. Tem gente que não toma água. Como é que eu vou nutrir as minhas células? Não que a água seja um nutriente, mas a água é o caminho. A água é o meio que leva os nutrientes. E eu tenho que estar hidratado. Eu preciso de água. Eu não sou aquele cara que toma 5 litros de água por dia, mas a água não pode faltar. Me dá dor de cabeça, me deixa irritado.
Caprichem na água, Tem hein? que estar hidratado. Na minha geladeira isso tem que aí. ter água. Show. Sérgio, quero te agradecer mais uma vez. Obrigado, eu também. Se você quiser compartilhar aqui com as câmeras as tuas redes sociais para quem ainda não te segue. Tá conhecer bom, teu pra quem não me trabalho. segue, eu sou Sérgio Bertolucci em todas as redes, tá? Eu transformo pessoas comuns em super-humanos. E assim eu consigo fazer com que você envelheça com saúde, que você desenvolva o ciclo da constância e que você alcance o auge da sua qualidade muscular, que é trincar o abdômen, com um condicionamento físico notável. Que show. Sérgio Bertolucci em todas as redes. Ah, todas as redes. Até a rede que parece que é... Parece Qual que é a nome de ilha, mas é uma rede. Em tudo quanto é rede, é só botar Sérgio Bertolucci que eu tô lá. Show, obrigada, Sérgio. E quem quiser me seguir, o meu Instagram é Nutri Ariela Dutra. Lá tem conteúdo leve sobre alimentação e comportamento também. E a gente se vê na próxima. Valeu, te agradeço também pelo convite e pelo papo que foi bom demais. Valeu, gente. Show! Muito bom!